Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje é Lucas 17, a partir do versículo 3. Presta bem atenção nessa história. Ela, querendo ou não, uma hora ou outra, ela vai fazer parte da sua vida, da sua história. Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, meu irmão, que os apóstolos precisavam, os apóstolos pensavam que era necessário que a fé deles fosse acrescentada para que eles pudessem conseguir perdoar. Porque perdoar, meu irmão, perdoar, todo mundo sabe que perdoar, a ideia do perdão é boa. Só que perdoar não é fácil, não. Perdoar é difícil. É difícil assim como Jesus vai seguir aqui na parábola, vai dizer assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, para uma árvore dali, você arranca daí e te planta para acolá. Entendeu? É a dificuldade de perdoar. Te arranca dali e te planta no mar. Jesus falou, se a pessoa tiver fé, ele é capaz de fazer essa façanha. Mas é que é só para demonstrar um pouco a dificuldade do perdão. E aqui, ó, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles entendiam, meu irmão, que eles não eram capazes de perdoar tantas vezes no dia, 7 vezes no dia se a pessoa vier. Então, e a Bíblia diz que a nossa fé é uma coisa que ela deve, a nossa fé não é só um sentimento. A nossa fé deve ser ativa, entendeu? A nossa fé deve ser ativa. Lá em Hebreu diz que a fé é a certeza, a convicção das coisas que você crê sem ver. Isso é fé. E a fé também não pode ser só uma fé passiva, só um sentimento. Ah, eu tenho fé. Porque tem gente que tem uma fé muito passiva. Só diz que tem fé, mas não age de maneira nenhuma. Então, Jesus está cobrando aqui uma fé a ponto de discípulo ser capaz de perdoar. Jesus está cobrando uma fé aqui a ponto dos discípulos ser capaz de perdoar. Perdoar 7 vezes no dia, lá em Mateus está 70 vezes 7. Aí Jesus está cobrando uma fé desse ponto. Por quê? Porque toda a Bíblia, meu irmão, se resume assim, ó. Que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho, para todo aquele que crê não pereça. E esse amor que Deus nos dá, esse perdão que Deus nos dá por meio de quem aceita Jesus, de quem aceita seu Filho, esse perdão que nós recebemos tem que ser transmitido. Lembra, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia de Deus. Então, a Bíblia se resume assim, a vida dos apóstolos era assim, ó, aquele amor que eles receberam da parte de Deus sobre a vida deles, aquele perdão, aquela misericórdia, eles transmitem para o outro. Eles transmitem para o próximo, entendeu? Tem que ser assim. Às vezes não é assim, mas tem que ser assim. Então, não é só um sentimento, eu tenho fé, mas minha fé não dá de eu perdoar meu irmão. Aí ele conta a parábola do servo, olha que parábola interessante. Ele conta aqui, ó. Aqui eu parei no 5, onde os discípulos pediram. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus conta uma parábola bem curtinha aqui, ó. E disse o Senhor, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui, meu irmão, aqui também está dizendo que a nossa fé não precisa ser tão grande. Ela só precisa ser verdadeira, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, ó. Como um grão de mostarda. Claro que a fé, ela precisa evoluir. Ao decorrer do tempo, a fé precisa crescer. Né? Aí ele continua. Agora ele conta a parábola. E qual de vocês terá um servo a lavrar ou apacentando? O servo está trabalhando lá na roça, lavrando.
E voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizer de tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus contou a palavra para ele, para falar sobre. Eles pediram para que Deus acrescentasse a fé dele. E eles entenderam que a fé é um dom de Deus. A fé não produz, nós mesmo não produz fé, irmão. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. É um dom de Deus. Nós só temos que pedir para Deus essa fé. Mas quem produz a fé é Deus. E a fé vem pelo ouvir também a palavra de Deus. E Deus vai produzindo aquela fé. Aqui, voltando aqui. Jesus conta a parábola. Então, ó, vocês querem que aumente a fé, mas qual é de vocês que vocês têm um servo que ele está lá na roça trabalhando, e quando esse servo chegar cansado, você vai dizer para ele se alimentar primeiro, e não diga antes para que ele te sirva, e aí depois que você come, é depois que o servo te servir, depois que ele vai se alimentar. E me diz mais, qual é de vocês que vai agradecer por ele ter te servido, sendo que tu é o patrão dele, né? Ele é subordinado a você, você vai dar graça? Eu creio que não. Jesus disse: eu creio que não. Ele vai estar fazendo apenas a obrigação dele. Então, meu irmão, é isso que Jesus espera de cada um de nós que dizemos que somos servo dele. Ele espera que nós cumprimos as suas ordens. Ele diz aqui, ó, e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa. Então, a expectativa do Senhor, que é Deus, a expectativa dele é que o servo vai cumprir a ordem, né? Vai servir. No caso aqui, nós estamos falando de perdão. Perdoar o próximo, que os discípulos pediram para acrescentar a fé, né? Então, a expectativa do Senhor é que o servo faça aquilo que ele foi mandado, que é perdoar. Aí a expectativa é essa. Aí ele continua. Olha, ó, porque veja bem que o servo estava cansado lá. Mesmo ele estando cansado, ele chegou do trabalho, estava apacentando e lavrando lá o campo. Mesmo ele chegou cansado, né, afadigado, ele ainda foi servir. Entendeu? Isso deve ser nós temos que se armar com esse entendimento. Mesmo nós estamos, não importa o que esteja passando na nossa vida, a gente tem que, dever nosso é perdoar, assim servindo a Deus, usando a fé que nós já temos, pequenos em grão de mostarda que ela vai crescendo. Então, o servo já estava cansado, mesmo ele chegando cansado, ainda foi servir. Serviu a mesa. Olha, ó. E aqui. E esse servir a mesa fala de dedicação, fala de cuidado, fala de diligência. Olha, mesmo eu estou cansado, mas eu tenho que fazer o que meu Deus manda. E é isso. Porque, meu irmão, perdoar, Jesus não está dizendo que você perdoar 7 vezes no dia, ele não diz que é fácil. Ele não diz que é fácil. Entendeu? Então, perdoar vai além de... E para perdoar, nós temos que usar a fé. Para perdoar, tem que usar a fé. Por quê, irmão? Por que eu tenho que usar a fé para perdoar? É porque, meu irmão, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por essa palavra aqui. Essa palavra que nós lê, que nós prega. E no dia do juízo, Jesus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você for uma pessoa misericordiosa, né, que amou e perdoou, lá no dia do juízo você vai estar em paz. Então nós temos que ter fé, sabendo que nós vamos ter esse encontro com Deus. É isso. Para perdoar necessita de fé. Ó, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge, quer dizer, se prepara. Cingir era que o servo amarrava uma toalha na cintura e ia lavar os pés dos seus senhores, assim como Jesus fez. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que te tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Ó, esse depois, fala que quando nós fala que nós não devemos, meu irmão, esperar uma recompensa imediata. Perdoei meu irmão, agora vou esperar uma recompensa imediata.
Não, pode ser que ela venha logo, né? A Bíblia diz que nós vamos receber 100 vezes mais aqui e depois no outro lado também nós vamos receber mais, que é a vida eterna. Mas essa recompensa pode não vir instantaneamente, entendeu? Aqui está falando para nós não esperar. Fala para nós não esperar e nem se vangloriar. Ah, eu perdoei, então eu sou bem melhor. Não, fala para você se contentar com a posição de servo, até você poder desfrutar ali do banquete junto com o seu Senhor. Aí ele diz aqui: porventura dá graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Ou seja, esse dá graça, né, meu irmão? Elogiar. Mesmo que depois que nós fizemos o que devia fazer, nós não devemos esperar uma recompensa imediata. E ele diz: assim também vós, quando fizerdes tudo, aí finalizou, tudo o que vos for mandado, quando você fizer tudo que for mandado, dizei, somos servos inúteis. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, isso aqui, meu irmão, aí ele conclui a parábola assim: ó, quando você fizer tudo que foi mandado, considera-se servos inúteis, que só fez somente o que devia fazer. Aqui Jesus não está dizendo que o esforço de perdoar é considerado em vão. Ele não está ensinando isso não, que o esforço que você se esforçou para perdoar o seu próximo, o seu irmão, será considerado inútil, não. Ele só está dizendo para nós não ter uma posição de exaltação. Eu perdoei, então eu sou o bambambam. Tá entendendo? É só para nós conservar uma posição humilde, né? Que não é fácil não, meu irmão. A gente é orgulhoso por natureza. A gente é orgulhoso de nascença, vamos dizer assim, do pecado de Adão. Então, mesmo você conseguindo fazer as coisas de Deus, servir, eu estou falando aqui de perdão, mas serve para vários outros princípios. Eu estou usando aqui o de perdão porque é o contexto que está aqui, é perdão. Mas você pode usar para vários outros princípios aqui da sua vida. Servir. O contexto aqui é servir. Então, quando você servir, você não se acha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Fez apenas o que lhe era devido, que o seu Senhor mandou. E aí, ele quer que nós conservemos um coração humilde, né? Lembra da parábola lá do lava-pés? Ele falando, o discípulo não estava entendendo porque ele estava lavando os pés do discípulo. Ele falou, você não está entendendo? Eu vou explicar. Mesmo vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão certos, eu sou Senhor e Mestre. Mas mesmo eu sendo Senhor e Mestre, eu estou lavando os pés de vocês para você lavar os pés um dos outros, ser humildes um com os outros. Era isso, meu irmão. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.